você que tá vendo esse vídeo de manhã, boa tarde pra você que tá vendo esse vídeo à tarde, boa noite pra você que tá vendo esse vídeo à noite. Eu sou a Mari e nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre Elite parte 4. Isso porque eu já assisti metade dessa quarta temporada e eu também já assisti os curtas de Elite, é sobre isso que a gente vai falar e relaxa que vai ser sem spoilers, ou seja, um ambiente seguro para não atrapalhar a sua experiência. Então é isso, roda essa vinheta. Como eu já deixei bem claro, mas eu quero deixar mais claro ainda, esse vídeo aqui não terá spoilers. E como vocês sabem, estamos na Elite Week, ou seja, a semana de Elite totalmente feita ali pela Netflix. O que isso significa na prática? Significa que desde segunda-feira até quinta-feira vamos ter curtas de Elite e na sexta-feira a gente tem então a quarta temporada de Elite finalmente aí liberada para todos nós. Então os curtas de Elite eles começaram ontem e aí começou com Reb, Kaie e também Guzmán, então eles estão ali numa festa e tal. Hoje sai, ou já saiu na verdade, Guzmán e Nadia. Amanhã sai Omar, Ander e Alexis. E na quinta-feira sai Carmuel, ou seja, Carla e Samuel. Eu vou falar um pouquinho sobre esses curtas. No geral, tá? Sem entrar muito na história de cada um deles. Os curtas, eles são muito necessários pelo fato de que eles vão te guiar para essa quarta temporada, já que mudou muita coisa no elenco. Então assista os curtas, faça esse favor de assistir os curtas, senão você vai ficar um pouco perdido em como as coisas estão acontecendo já na quarta temporada. Isso porque já nesse primeiro curta a gente consegue entender uma amizade que nunca existiu, né, que é do Guzmán, da Rebeca e da Caetana, ou seja, eles nunca foram muito amigos. Como que eles ficaram amigos? Como que eles perdoaram a Caetana por todas as mentiras lá das temporadas anteriores, né? Então é bem nesse primeiro curta em que a gente vai entender um pouco mais dessa relação e em como que eles vão ficar aí pra essa quarta temporada, porque essa relação se estende. Não tô falando que eles vão ser assim, o melhor trio, o trio maravilha e vai ficar sempre juntos, mas ela acaba entrando então no grupo de amigo deles e aí meio que eles estão juntos agora. Também nesse curta a gente entende o porquê da Caetana estar trabalhando na escola, né? Então como que ela foi parar ali como faxineira e a gente também entende o quanto ela quer parar com essa mania de mentir, né? Então qual que é a grande motivação dela querer parar de mentir e realmente se tornar ali uma pessoa mais honesta, mais ali pra frente, tipo, vamos lá, vamos fazer isso aqui dar certo. E eu realmente acho que é nesse curta em que eu, pelo menos, comecei a gostar muito mais da Caetana, que eu tinha um pouco de receio ali com ela. E a Rebeca e o Guzmán, eles acabam sendo pessoas, assim, incríveis nesse curta. Foi o curta que eu mais dei risada, eu acho que é o curta mais divertido. E é um pouco ali do que a gente vai entendendo que vai acontecendo já com esse grupo de amigos, já que a gente tá sem metade deles, né? Então metade deles meio que foi embora. Já no segundo curta, falando ali um pouquinho sobre Guzmán e Nadia, a gente vai entender um pouco mais da relação deles à distância, que era uma coisa que a gente já pretendia ali pelo trailer. Vou ser honesta e vou falar que foi o curta que eu menos gostei. Isso porque eu acho que eles acabam não explorando tanto assim esse negócio do relacionamento à distância. Eles têm uma DR gigantesca e as coisas meio que elas não evoluem muito. Pra mim foi mais ou menos isso, né? Então o curta ele vai e no final ele não andou tanto em relação à relação mesmo entre eles dois, né? Em relação à distância, porque meio que não tem muito o que fazer. Os dois têm que estar muito ali dispostos a fazer acontecer e não é uma coisa que eu sinto muito na Nadia. Eu sinto que o Guzmán ele tá tentando ali fazer o máximo dele possível. Eu sinto que a Nadia ela tá em outra pegada e não que isso seja errado, eu acho só que ela tá numa vibe de tentar curtir a vida dela, esse novo momento dela, agora que ela tá finalmente ali na liberdade, longe dos pais e tal. Então eu acho ali que tem essa diferença mesmo de vibes na vida deles. E tá tudo bem, eu acho, só que eu não gostei tanto porque eu esperava mais, eu achei que fosse ser um casal ali que a gente fosse, sabe, ter muito mais aquelas coisas quentes, etc. E fica naquele momento meio morno, né, do relacionamento, em que as coisas estão meio que esfriando um pouco. Então mais ou menos é isso que o curta vai focar. Já o Omar, o Ander e o Alexis, eu acho que é um curta em que foca muito mais no Ander do que nos outros dois, mas a gente consegue ter uma leve noção do que acontece então com o Ander e com o Omar em relação ao casal, né? Até porque na outra temporada a gente vê que eles acabam brigando bastante, tem muita coisa mal entendida e que eles acabam voltando no final. Então como é que eles ficam agora em relação a voltarem a ficar juntos, né? Tá tudo certo, não tá tudo certo, ainda tem coisa mal resolvida. Então é bem nesse curta aí que eles vão explorar um pouco disso. E eu acho que esse curta aqui tem uma coisa muito importante, que é o que a gente vê na terceira temporada como um todo, né? A gente vê o Ander passando por um câncer super tenso, em que ele sofre bastante com esse câncer, sofre muito mesmo com esse câncer. E eu acho que nesse curta a gente consegue dar um ponto final nessa história, até porque agora ele tá
curado, né? Eu não sei se a gente pode usar a palavra curado de fato, não que vai acontecer alguma coisa na quarta temporada, relaxa. Mas eu tô falando mais em relação a, tipo, eles conseguiram controlar o câncer, né? Que o câncer é uma coisa que sempre pode voltar, mas eu acho que é um ponto final que a gente precisava, porque as coisas no final, em relação a todo o câncer, do Wander, etc., acaba muito rápido na terceira temporada. Então agora a gente tem um final mais certinho, sabe? Esse ciclo aqui fechou, vamos entrar em outra história. E por último, mais ou menos importante, temos o curta de Carmuel, que eu acho que é o curta mais caliente entre eles dois, né? Já vou ser sincera aqui, eu vou falar que eu não gostava tanto assim do casal, muito mais por não gostar tanto do Samuel, mas eu acho que nesse curta ele consegue, assim, superar as expectativas. Eu acho que ele tá muito fofinho em relação a Carla, principalmente, e a gente vê que eles realmente tentaram fazer alguma coisa dar certo, né? Então a gente sempre foi com aquela impressão de que, tipo, ficou meio que jogado ali esse relacionamento, será que poderia ter dado certo? Então a gente vai ter essa resposta do será que poderia mesmo ter dado certo? Vamos ver eles tentando pra ver como é que ficaria. Então acho que essa é a parte mais legal desse curta, a gente vê realmente essa tentativa e como eles são bem opostos, mas como a gente gosta dessa química deles, enfim, acho que é o curta mais quente de fato, até porque tem cenas quentes, mas eu acho que é um curta interessante de entender um pouco mais o lado da Carla e também como é que o Samuel fica em relação a essa história, né, de perder pessoas que ele tava ali sempre muito próximo. Eu digo perder pessoas, as pessoas irem embora mesmo até delas morrerem, né. E aí entramos então em Elite parte 4, sim, agora eu vou falar um pouco sobre a temporada e sobre os 4 primeiros episódios, mais uma vez, sem spoilers. Por isso que eu falo que é muito importante a gente ter visto os curtas antes da gente começar essa temporada, porque quando a gente já começa a temporada, a gente já entende que essas relações deles que ficaram meio que conturbadas ali no final, elas já estão muito melhores, já estão estabelecidas, tipo assim, a amizade já existe, a Caetana já tá fazendo parte do grupo, como é que tá o Omar e o Wander, como é que tá o Samuel, como é que tá o Guzmán com esse relacionamento à distância, então a gente já entende em que clima eles estão para voltar à escola. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque se eles não tivessem respondidos no curta, eles teriam que responder ao longo da temporada. Porque a temporada já começa estilo Elite, entendeu? Tiro porrada bomba, o negócio ali tá acontecendo. Então é muito importante como eles colocam já esses novos personagens logo de início. Então, assim, você já começa sabendo que vai ter uma nova galera. E é aquela galera mesmo do trailer, né? Então é a família do Benjamin, então a gente tem a Arya, a gente tem a Mencia e a gente tem o Patrick. E como eles vão realmente mudar ali a dinâmica dessa escola. A gente tem uma explicação também do que acontece para esse novo diretor chegar, né? Então, por que que ele acaba assumindo a escola e o que que as pessoas acham sobre essas novas políticas da escola, né? Eu acho que essa é uma parte bem importante. Além disso, né, do grupo antigo lidar com o grupo novo, a gente tem também as dinâmicas do próprio grupo novo, né? Então, como que a família em si lida com os problemas deles. Eu acho que isso é uma parte muito importante, porque a gente começa a entender um pouco mais sobre eles, né? E a gente já tinha aquelas informações de que a Ari seria a queridinha do pai, então a gente começa a entender por que que ela é tão a queridinha, por que que os outros filhos não são tanto, por que que eles têm algum tipo de relação mais conturbada entre eles. Então isso é muito importante de assistir e muito legal também porque a gente acaba entrando ali, né, em outras relações de outros personagens e a gente já se conecta com eles logo de cara. Por quê? E aí eu acho que Elite brilha nisso, porque a gente não tem pessoas tão parecidas com as outras personalidades que foram embora. Então a gente não vai ter uma nova Lucrécia, a gente não vai ter uma nova Nádia, a gente não vai ter uma nova Carla. Por mais que eles se pareçam em algumas coisas, eu acho que a que mais parece mesmo é a Ari em relação a um pouquinho da Lucrécia e nem tanto assim. Eu acho que cada um deles tem uma personalidade muito nova e muito diferente de lidar ali com essa galera que já tá na escola. Então acho que essa é a parte importante, sabe? Cada um tem muito a sua própria personalidade e como eles acabam juntando isso ao grupo de amigos que já estava lá e como as coisas funcionam. É genial. Se você está pensando então em qual que é o mistério de Elite, já é revelado logo no primeiro episódio. Sim, né? Estilo Elite de sempre. Então continua aquela mesma vibe das outras temporadas. A gente consegue ver o futuro, né? Então aquele momento de tensão, de interrogação, do que aconteceu, e aí a gente volta pro passado, presente, enfim, pra entender como é que as coisas chegaram naquele ponto. Então tem essa mesma vibe de Elite, sabe? De ir pro interrogatório, voltar pra como tudo aconteceu e fica indo nesse vai e volta, e eu acho que é muito importante. Logo então, nesse primeiro episódio, a gente já consegue descobrir quem é a pessoa desse acidente, e ao longo dos episódios, as coisas vão acontecendo. A gente tava muito acostumado com Elite tratar de assassinatos, eu acho que dessa vez eles foram pra uma vibe um pouquinho diferente, e eu me surpreendi positivamente, porque eu acho que essa vibe diferente deles aí, da onde eles conseguiram se colocar, ficou muito melhor, tipo, muito melhor mesmo. Acho que tem uma pessoa que tá brilhando bastante na temporada,
temporada, que é a Rebecca. Ela tá finalmente se sentindo mais segura pra compartilhar as coisas, e a gente também vê o quanto isso é complicado pra ela. E eu acho legal a gente focar na Rebecca, principalmente nessa quarta temporada, porque ela foi uma personagem meio esquecida nas outras, né? Então agora ela tá finalmente tendo ali o seu espaço sem ser uma personagem secundária. A gente volta assim com aquela briga de Samuel versus Guzmán, só que os motivos pra que essa briga comece a acontecer é um pouco mais fundo do que só o interesse na Ari, né? Que é o que a gente já meio que sabia por causa do trailer. Então as coisas são um pouquinho mais fundas do que isso, e eu acho que isso também é bastante explorado logo no começo. E a gente, é claro, tem a explicação do trisal, né? Então como que aquele trisal ali acontece entre o Omar, o Ender e o Patrick, né, que é outro filito ali do Benjamin. Temos muitas, e eu vou repetir aqui, muitas cenas quentes, então cuidado aí com o que você vai assistir e que hora você vai assistir isso daí, mas acho que a partir do segundo episódio já começa a ter bastante cena quente e eles realmente não pouparam, assim, closes e jeitos, as cenas demoram, elas fazem sentido, bem estilo Elite mesmo, então tá bem caliente essa temporada. Pra mim, eu acho que é a temporada mais quente que tem comparada a todas as outras, sem brincadeira nenhuma. E uma coisa importante é que apesar da Caetana estar fazendo parte ali do grupo, ainda fazendo parte, ainda entrando ali nesse grupo de alguma forma, ela acaba sendo um pouquinho da mais distante, porque ela ainda está como a faxineira da escola, né? Então ela acaba não entrando tanto nos dramas ali entre eles. Até que aparece uma pessoa muito específica, que é o Príncipe, e o Príncipe, gente, ele é uma pessoa assim, uau, a gente tem que ir entendendo ele aos pouquinhos, porque ele é uma pessoa realmente assim, que vai chegando aos pouquinhos, sabe? E a Caetana com ele, eu acho que é uma química que precisava acontecer, e é uma coisa, eu não sei se eu posso me referir a um casal exatamente, mas enfim, é um casal que realmente se conecta. A gente já conseguia ver pelo trailer que eles teriam ali esse interesse amoroso, mas eu acho que realmente é muito importante isso. E é legal você ver que no curta ela mudou, porque você já assistiu o curta que ele saiu ontem, e no curta a gente vê que a Caetana ela tá diferente, ela não quer mais mentir, então a gente percebe como essas novas atitudes estão influenciando nessa Caetana agora que ela tá interessada no Príncipe. Enfim, é muito interessante ver como que eles mudaram e amadureceram, e cada personagem evoluiu bastante em Elite, e essa temporada pra mim tá sendo incrível, tá dando assim um show na terceira temporada pra mim, o que eu achei que fosse impossível com esses novos personagens, mas tá sendo muito, muito boa. Acho que todos os elementos ali estão caminhando pra uma coisa muito interessante. Não vi o final, mas eu realmente acho que essa quarta temporada vai ser lendária. Se a gente tinha um pouco daquele receio de vamos ficar sentindo falta dos outros personagens, não tem como você sentir falta, porque muita coisa mesmo acontece. Elite não tá aquela série devagar, sabe? Ela tá com muita coisa acontecendo em todos os episódios e você tem que prestar atenção pra você entender essas novas relações com esses novos personagens, então tá sendo muito interessante nesse sentido. As coisas estão fazendo sentido, e é o que eu disse, esse acidente que acaba acontecendo e acaba moldando Elite, tá fazendo muito sentido em cada episódio, você vai querendo saber cada vez mais e quem é que fez aquilo. E estilo Elite de sempre, eu realmente acho que essa quarta temporada ela tá grandiosa, eu acho que ela volta bem pros moldes iniciais de Elite, quando as coisas, tipo, surgiram pela primeira vez, sabe? Tá muito nessa vibe, eu estou gostando muito, eu realmente acho que essa quarta temporada ela tá um estouro, não esperava que ela fosse ser tão boa assim, e ela está sendo gigante, tá sendo incrível, espero que vocês gostem dela tanto quanto eu gostei. Como eu disse, ainda não assisti ela inteira, então sexta-feira vou assisti-la bonitinho com vocês, e sábado tem a análise aí dela inteira, falando um pouco sobre o final e sobre o que deve acontecer, já que, né, a quinta temporada tá confirmadíssima pela Netflix. E é isso, eu espero que vocês curtam Elite, não esqueçam de se inscrever nesse canal e também de me seguir lá pelas redes sociais. Comenta aqui embaixo do que você acha que deve acontecer, e eu prometo não soltar nenhum spoiler, mas eu quero ver as teorias de vocês até lá. E é isso, gente, obrigada por ter assistido até aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!